Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual o horário que você está assistindo a nossa programação, mas desde já eu quero agradecer a sua presença e fazer um pedido. Compartilhe esse podcast para todo mundo, porque hoje está muito especial. Compartilhe, dê seu like para que os algoritmos possam distribuir mais, com intensidade esse programa, porque a internet precisa desses testemunhos, porque tem muita fábula, tem muita coisa ruim. E aqui é um programa que cria uma história, traz histórias e fatos verídicos de homens e mulheres de Deus abençoados que estão abençoando nosso estado e nosso país. Então que você vá lá e compartilhe, dê seu like. Também ajude o Instituto Arte da Fé, fazendo sua contribuição, se você puder fazer também, quiser fazer, sentir no coração de fazê-lo, seja bem-vindo, porque aqui a liberalidade é do reino de Deus. Pastor Juliano. Prazer, pastor Ari. Pastor e psicólogo Juliano. Doutor Juliano, tudo bem com o senhor? Graças a Deus, tudo em paz. Que bom poder estar comigo nessa bancada hoje. Nós temos esse bate-papo especial, verdadeiro, informal, sobre quem é o pastor Juliano. Me conte aí. Prazer é meu. Antes de mais nada, queria agradecer pelo convite, pela honra de estar aqui com você. E, bom, Juliano Ricardo, eu sou baiano de nascimento, venho do interior da Bahia, sou natural de Itabuna. Só não tem o sotaque. É, o sotaque já perdeu. Um pouco, né? Já virou sergipano. Dizem que já está migrando um pouquinho, mas talvez tenha sido porque também eu já morei em Minas Gerais, perto de BH, morei em Fortaleza também. Minas Gerais, terra da comida boa. Muito bom. Fui avisado pelo meu sogro que tomasse cuidado e acabei engordando uns quilinhos por lá, viu? Não é difícil, não. A pururuca de lá. Nossa, como diz o mineiro, nu! Bom demais. Bom demais, vai. Bom demais, vai. É isso aí. Então, eu sou baiano, nasci em Itabuna, sou natural ali da terra. Acho que o cidadão mais famoso da região é Jorge Amado. Sim. Dizem que nasceu em Itabuna, outros que é de Ilhéus, enfim. Mas venho de lá. E região sul, né? Região sul. Sul. Isso aí. A terra do cacau. Sim. Até a chegada da vassoura de bruxa. É, isso que eu ia dizer. Uma irmã que eu tenho, ela tinha fazendas lá. Sim. E a vassoura passando. Destruiu a fazenda dela toda. Toda. Algo assim surreal, verdade. E ali foi algo assim que muito chocante, né? Foi. Chocante. Foi a maneira súbita como aconteceu, né? Nessa época o senhor ainda estava lá? Eu nasci lá e passei praticamente quase toda a minha vida lá. Em Itabuna. Entendi. Então você nasceu e se criou lá? Nasci e me criei lá em Itabuna. Tá. Filho de seplaquiano, meu pai é funcionário público aposentado. A Seplac, que é uma autarquia que funciona como um centro de pesquisa para a lavoura cacaueira, né? Olha só. Então, essa coisa do cacau e a dinâmica toda sempre esteve, digamos dentro assim, da família, em pauta. Na família, né? E fiquei lá em Itabuna até os meus 30 anos, quando fui para Minas Gerais, em 2010. Passei um ano em Minas, mais ou menos um ano, 6 meses a um ano em Fortaleza logo depois, e aí retornei para Itabuna. Aí fiquei lá mais alguns bons anos e cheguei a Aracaju no final de 2020, na época da pandemia. Estou aqui desde então. Tá aqui recente, né? Então é um sergipano de poucos dias. Vamos dizer assim. Lembrando um detalhe que o pastor Juliano é pastor da igreja Comunidade Ágape, lá do nosso amigo e irmão pastor Anderson, que esteve conosco a semana passada em um dos episódios mais emocionantes e mais verdadeiros da história desse podcast. Eu fiquei muito impactado pela história dele. Todos que estão aqui, que trabalham aqui com a gente aqui, também muito impactado pela história dele. E eu estou muito feliz de poder estar participando da história da vida da comunidade Ágape, trazendo essas vozes para que você conheça com mais assim, proximidade e eternizando isso, porque a pessoa que estiver no Brasil e no mundo inteiro
pode Está receber um link. registrado, né? Pode receber um link desse e conhecer a história do pastor Anderson. Você pode ir lá no nosso canal e rever. Vale a pena, muito chocante, muito bom. E agora do pastor Juliano, baiano, recém-chegado em nossa cidade de Aracaju, porque 2020 para cá ainda é um bebê. É né? ontem, né? É ontem. Foi E o que o ontem. motivou a vir para Aracaju, pastor? O ministério, o trabalho? Então, minha esposa, que é soteropolitana de nascença, né? Diferenciando, pessoas entenderem, soteropolitana que nasce em Salvador, Isso, exatamente. baiana que nasce na Bahia. Aqui, inclusive, eu me dei conta de que, para muita gente, a Bahia é Salvador, né? Quando eu falo sou baiano, de qual bairro? Isso mesmo, verdade. Mas Verdade. Se resume a Salvador. a Salvador, exatamente. É porque a Bahia é um continente, praticamente, né? É quase isso, quase né? É um verdade, continente. de fato. E algumas vezes, quando eu sempre vou à Bahia, né? Eu também atuo como diretor financeiro em um grupo de empresas, cuja sede é lá na Bahia, e a cada 2 meses eu vou para lá. E é comum quando eu digo que vou viajar e volto, e aí como é que estava Salvador? Aí eu lembro o pessoal, não foi Salvador, é o interior da Bahia. Da Bahia, é verdade. Mas, então, minha esposa, que é soteropolitana de nascença, embora tenha se criado a vida toda também em Itabuna, ela sempre guardou muito boas memórias da capital, né? E sempre desejou sair para morar numa cidade maior. Itabuna é uma cidade relativamente pequena, quando comparado com capitais, né? Tem 200 mil habitantes aproximadamente. E em 2020, a época da pandemia, nós concordamos com a aventura de sair de Itabuna e ir para uma cidade maior. Eu sempre fui avesso, né? Nasci e me criei numa cidade pequena. Sim. E nunca... Até porque a qualidade de vida é outra. Diz tudo, né? Exatamente. E aí, assim, alguns poucos contatos que tive com Salvador não foram muito saudáveis, né? Agradáveis. Eu morei em Salvador quando eu tinha 9 anos de idade. Fui assaltado lá, o cara colocou um canivete no meu pescoço para roubar um relógio do meu tio, que eu estava usando na época. Mas, enfim, também foi só 1 ano, meus pais voltaram para Itabuna. E em 2020, eu e minha esposa, nós concordamos em sair de Itabuna. Um casal de pastores, a igreja que a gente congregava lá em Itabuna, falaram que pretendiam vir morar aqui. E eu perguntei, olha, tem problema eu ir visitar a cidade com vocês, para conhecer também? Eles se disponibilizaram e nós viemos, eu e minha esposa, para cá. E quando a gente chegou aqui em Aracaju... se apaixonou. Amor à primeira vista. Foi um encanto. Se passar mais de 1 semana em Aracaju, não volta mesmo. Não volta, não. Não volta, não. A pessoa precisa ter muita dificuldade para enxergar o ouro. É verdade. É uma maravilha. É verdade. Eu confesso ao senhor que Aracaju, eu sempre digo que Sergipe é um estado super abençoado por Deus. Eu acompanho muito essa questão da previsão do tempo e sempre vejo Bahia se derramando em água, Alagoas também, Sergipe tranquilo. Eu fico assim, meu Deus, é um cuidado. É assim, é algo maravilhoso. Sergipe é do tamanho de Israel, basicamente. Sim. Né? E é um estado plano, você roda o estado todo rapidinho. É maravilhoso. Né? A comida, a gastronomia daqui é maravilhosa. Não é caro o custo de vida também aqui, embora... De fato. Então, você vai para uma feira que aqui tem vizinho aqui, por exemplo, a feira daqui você... Meu Deus do céu, você compra... Às vezes é surpreendente o valor que as pessoas cobram na feira daqui vizinho. Eu digo, sim. Como que a pessoa consegue fazer um preço dele? Mas assim, é porque aqui é muito abençoado. Eu concordo. Muito abençoado. Eu concordo. A experiência aqui tem sido maravilhosa. E tem muita gente vindo da Bahia morar aqui, viu? Eu conheço alguns. Inclusive no primeiro condomínio onde eu morei, aqui, eu nasci na casa de frente à casa que eu morava, tinha um outro baiano morando de Itabuna. Pois é, você tá vendo? Minha filha tem... A área de atuação dela é móveis planejados e ela dizendo para mim, meu pai, que tá indo de gente da Bahia fazendo orçamento com a gente aqui, vindo morar aqui, fugindo da violência da Bahia.
lamentável o estado em que a Bahia se encontra e o último ano, assim, o que aconteceu em Salvador, a escalada da violência O foi crime organizado está dominando, tomando conta. infelizmente, né? É. Então o senhor chega em Aracaju, se apaixona por Aracaju e vem morar aqui. Aracaju acaba reunindo características que interessavam tanto a minha esposa quanto aos meus filhos e a mim também. Então, Tem quantos filhos, senhor? tenho 2. E qual o nome da sua esposa? Minha esposa chama Laís. Laís. Deus Minha abençoe. pérola, meu amor da minha vida. Isso. Já provoquei aqui para isso, viu, Laís? Ele deu a deixa, viu? Me deixou na cara do gol. Exato. Obrigado, pastor. E o nome de seus filhos? Minha filha mais velha chama Alexia e meu filho mais novo, Rafael. Meus amores também. Rapaz, todo mundo tem um Rafael na família. É. Eu tenho um Rafael também. Também? Tem Então, 19 anos. Meu tem 20. É o restinho de feira. É. É o restinho de feira. A E eu benção, tenho quase uma Alexia, porque a minha é Alicia. A minha é Alicia. Às vezes a gente brinca com ela chamando ela de Alexia, mas é Alicia o nome dela. Eu tenho 4. 4 filhos. Graças a Deus. 4 bênçãos. Uma família do Senhor, abençoada. né? Eu gostaria de ter tido mais, mas o Senhor encerrou a fábrica. Filho para quem gosta de ser pai é bênção. É. E eu gosto. Eu gosto muito. Então, É uma bênção do maravilha, Senhor. né, pastor? Então eles se apaixonaram por aqui também. Sim, sim. Aracaju não é grande demais para mim, Sim, não é pequena demais para Sim. minha esposa sim. e oferece tudo o que uma família precisa em termos de infraestrutura. Assim, a gente ficou muito bem servido. Vindo de Itabuna, uma cidade do interior, que embora tenha uma infraestrutura assim, Sim, Itabuna razoável, cidade. a gente chega em Aracaju e encontra tudo que tem em Itabuna Sim. num volume maior, né? Uma oferta maior. A praia lá em Itabuna a gente tem Ilhéus muito próxima, né? Mas, enfim, é até difícil descrever, sabe? A sensação é de muita satisfação, graças a Deus, em estar aqui em Aracaju. E aí, o senhor chega em Aracaju, o senhor é psicólogo, né? Sou psicólogo de formação. Mas veio formado já de lá para cá. Já né? vim formado. Então já atuava lá como psicólogo lá em Já. Itabuna. Não a minha carreira foi na área de transporte rodoviário de carga, né? Desde eu me lembro do atentado de 11 de setembro. Sim. Eu estava fazendo a integração na primeira empresa em que eu trabalhei quando aquele atentado ocorreu. Então, desde aquela época, eu atuo na área de transporte rodoviário, trabalhando no setor operacional, gerenciando carga e descarga, na área comercial e também no financeiro e administrativo em geral. Na minha última experiência, eu migrei da gerência geral de uma transportadora para a área financeira desse grupo que eu cuido hoje, né? Sou diretor financeiro. Então o senhor não atua como psicólogo? Eu atuo também como psicólogo, entendi. né? Então é uma segunda Então, atividade. Você acumula duas Isso, atividades. exato. Mas sim, respondendo, eu já vim de lá formado e em alguns horários que é possível, né, para fazer atendimento, eu atendo. Pastor Juliano, e como profissional da área, como é que o senhor tem visto essa epidemia ou pandemia de transtornos emocionais? O Dr. Augusto Cury diz que, segundo dados dele, que o mundo terá no mínimo 50% de pessoas com transtornos emocionais em bem breve espaço de tempo. Uhum. Eu pergunto ao senhor, o que é que o senhor tem visto nos consultórios? Reflete essa realidade? As pessoas estão realmente nesse nível de... Porque aqui no Instituto a gente tem percebido que as emoções têm sido o maior problema, eu diria o maior problema, a região de maior conflito entre as pessoas está conectado com a sua falta de gestão emocional. Uhum. E o senhor como profissional da área que atende pessoas, como é que tem visto isso? Pastor, eu diria, na verdade, que eu tenho visto muito mais fora do consultório do que dentro. Muito mais fora. Muito mais fora do consultório. Atribuo isso ao aspecto cultural. A nossa sociedade, ela ainda caminha para, digamos, normalizar a busca de uma ajuda psicológica. Ainda é muito marginalizado. Isso. Ainda existe muito preconceito. Aquela ideia
trágica de que psicólogo é coisa para doente, para doido, entende? E o que ainda mantém algumas pessoas distante desse universo, dessa área de suporte tão fundamental nos dias de hoje. O Brasil já é o país mais ansioso do mundo, tá? E os números são alarmantes. Some-se a isso todas as mudanças e a velocidade com que essas mudanças sociais têm ocorrido, que demandam de todos, como o senhor bem colocou, uma capacidade de gestão emocional muito bem desenvolvida. Então, a gente acaba tendo uma oferta de estímulos muito grande, né? Eu diria o seguinte, é como se a sociedade hoje, o que a sociedade tem recebido de estímulo hoje, seria equivalente a uma criança que está diante de potes de sorvete sem nenhum adulto para regulá-la, entende? Então imagina a tragédia para a saúde dessa criança que, pela descarga de dopamina, né, pelo acesso fácil ao prazer imediato, vai assim se lambuzar, digamos, né? O efeito colateral disso vai ser desastroso. É o que eu tenho visto e compartilho com colegas da área também. Isso é um problema endêmico, para não dizer pandêmico. A gente também tem visto isso. Eu tenho formação em terapeuta e a gente tem um atendimento gratuito aqui, voluntário para as pessoas. Ah, que bom. E pasmem, as situações são realmente, cada dia que passa, e o vício digital, aí onde entra aquilo que você falou dos potes de sorvete. Sim. Ele está muito conectado com essa situação tão assim, preocupante que as famílias estão vivendo. Por outro lado, você tem uma mídia corporativista do ponto de vista de destruição dos padrões de valores e princípios, a ridicularização dos pais, dos pais e principalmente da figura paterna. A paternidade está sob um ataque velado constantemente. Você vai para atividade de séries, de filmes, o pai é um patético o tempo todo. É um pai que o filho não respeita e ele é o bobão mesmo, ele é o irresponsável, ele é sempre o Zé Ninguém da história. Então, assim, a gente vê uma construção social muito evidente contra os padrões, e aí a igreja também sofre nesse sentido. Estava percebendo que os ecos da cruz ainda não chega a desenvolver uma importância da atividade terapêutica. Sim. Parece que a discriminação nesse sentido ela causa um prejuízo muito grande, porque sente-se que são distantes um do outro, e não é. Porque as palavras de Jesus eram o que era mais terapêutica possível. Nada mais do que isso, né? Pois é, então assim, a gente vê como as denominações estão distantes e sofrendo muito por isso, porque ela é, na verdade, a luz e o sal da terra para esse mundo dessa forma. E não se entendendo que a parte terapêutica é uma ferramenta para ajudar nesse processo, sim, acaba a coisa se tornando muito mais complexa e perigosa, porque eu tenho visto pastores que eu tenho atendido aqui que no nível de exaustão emocional que beira o precipício, e se entendendo que tem que segurar a situação das pessoas ainda. Uhum. Isso é muito, não sei se isso também tem sido. Sim, na psicologia, né, quer dizer, a psiquiatria, inclusive, o burnout é algo que tá, assim, tá virando moda. Moda. E infelizmente, aplica-se dentro desse contexto o versículo, né, de que o meu povo perece por falta de conhecimento. Claro que Jesus estava fazendo uma referência imediata, sim, ao conhecimento dele mesmo, mas aqui a gente pega emprestado isso para falar do aspecto emocional, né? Dentro da igreja, inclusive, como essa ignorância tem feito perdurar problemas que poderiam ser resolvidos,
né, com uma boa terapia, com um bom aconselhamento pastoral, né, com uma estrutura familiar que, como o senhor bem colocou, tem sido minada diuturnamente. Né? O senhor estava falando da figura paterna que tem sido ridicularizada, e eu me lembrando de como, inclusive, o cinema tem trabalhado para isso, revendo clássicos, né, revisitando clássicos. E trazendo uma nova abordagem, né, reforçando esse discurso, minando e ridicularizando valores, princípios. E não é à toa que o mundo tem experimentado tantos problemas emocionais, porque a gente está tirando aquilo que é basal, né, que é básico, que é fundamental para a boa manutenção da estrutura psíquica. Perfeito. Né? A igreja tem experimentado isso também por tabela, porque, enfim, o ser humano é social, né? E Jesus não falou, quando orou ao Pai, não pediu que nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal. Né? Lia essa semana o apóstolo Paulo falando que quer dizer, não se trata de não falar com o incrédulo, né? Porque senão a gente precisaria sair do mundo. Então você vai trabalhar, você tem uma relação interpessoal com pessoas de todas as crenças, né? E aí onde por tabela você acaba participando. O discurso contamina, né? As más conversações corrompem os bons costumes. E eu costumo sempre dizer, a gente tem um outro programa chamado Pode Crer. Esse Pode Crer já é um problema polêmico. A gente fala da Bíblia sem religião. Então ele é um bang bang. Eu vou trazer o Anderson uma vez no Pode Crer. Se ele tiver coragem de vir, vai ser bang bang. Muito bom. A gente fala sempre no Pode Crer que a Bíblia ela é muito mais terapêutica do que um livro religioso. E a compreensão nossa disso é exatamente pelo que ela está tão exposta. Paulo fala bem assim, o bem que quer esse não faço, o mal que quer esse não faço. Está relacionado à sua atividade psicológica. Sim, perfeito. Entendeu? Jesus diz, não vos preocupeis com o que há de comer amanhã. Ansiedade. Então você tem todo um programa terapêutico que ele diz assim, olha, eu venci o mundo, você também vai vencer também. Ele está dizendo do que está dentro de você, do seu interior, vencendo o que é externo. Jesus não negociava a paz dele com nada. Perfeito. É impressionante. E a gente não consegue ter essa compreensão porque a gente só vê tudo assim, não, se não for a fé, você está sem fé. Não, se você for atrás de um psicólogo, você não tem fé. Peraí, mas as ferramentas emocionais, elas falam das emoções, daquilo que é físico, né? As ferramentas espirituais falam da atividade espiritual. Então, assim, você tem que ver que uma coisa não anula a outra. É só entender isso, uma coisa não anula a outra. Às vezes você tem um excelente ser humano que prega coisa maravilhosa, prega bem, deixa a pessoa extasiado ali, ou um cantor que canta maravilhoso, mas ele internamente ele tem um problema emocional que ele não consegue sair. Sim, de fato. Então aquilo não é espiritual, aquilo é uma questão que emocionalmente ele precisa ser treinado. A mente humana precisa de treinamento. Eu sempre digo para as pessoas que estão ao meu redor que quando a gente entende que tudo é treinamento, tudo é treinamento. O sofrimento é uma coisa que, se você conseguir compreender que não existe sofrimento, que existe treinamento, somente melhora muito. Porque, por exemplo, alguém que tem muito dinheiro hoje pode estar sofrendo que tem muito dinheiro. Sem dúvida. E alguém que não tem dinheiro nenhum pode estar sofrendo. Tá ótimo, ou sofrendo, né? O filósofo Arthur Schopenhauer ele fala sobre isso, né? Que o tédio e o sofrimento andam juntos. Porque a mulher, ele usa a figura da mulher. A mulher que chega a uma certa idade e não conseguiu conquista, ela está triste. Uhum. E a mulher que chegou à mesma idade e conseguiu tudo, ela está entediada. Que dilema, hein, pastor? Então, assim, é preciso compreender que as emoções é uma gestão complexa. O Cury, volto a dizer, o Cury é uma pessoa que eu gosto muito, estudo muito a metodologia dele. E ele diz que as emoções é um piloto com 4 copilotos. E quando o piloto sai de cena, são 4 copilotos brigando para ver quem pilota o avião. E eles entram em discussão o tempo todo. Então, você que está me assistindo, quem sabe a comunidade ACO desse exemplo, crie programas terapêuticos dentro das igrejas. Isso vai fazer um bem
acredito que tem muitas igrejas, inclusive, fazendo isso, né? Excelente a recomendação. Mas crie programas terapêuticos. Tem pessoas já preparadas dentro da igreja. Tem terapeutas que estão atendendo de maneira voluntária. Porque não quer ver essa epidemia, porque é como o senhor falou, é por tabela, todos são alcançados. Todos. Não vai ficar ninguém, porque nós não temos uma comunidade uníssona, como por exemplo em Israel existem os kibbutz, que são colônias Fechadas, que ali, fechadas, que ali tá tudo certo, todo mundo ali. E disciplina para eles é cultura, não é regra. Então a gente precisa ter, mas a gente não tem aqui. A gente tem um templo que a gente vai, depois a gente pega um carro, vai pelas ruas onde tem todo tipo de gente passando. Filho. Você leva seu filho para uma escola, lá tem ideologia de gênero já. Você vai fazer o quê? Entendeu? Como combater dias de contato com algumas horas por semana, que é o que a gente tem na comunidade. Me diga, como se consegue combater isso? Pelo amor de Deus. Então a gente precisa construir o bom senso. E o bom senso diz, não, a gente tem que trabalhar, a gente precisa construir essas informações e trazer essa reflexão e depois as ações, não ficar na reflexão. E outra coisa, tem que agir para ontem, porque se perder um dia, você já tem já uma geração sendo dominadíssima. De fato. A afetividade sendo totalmente destruída. Você tem hoje os filhos mais apegados a jogos de internet, aos pets do que aos pais. O contato à mesa já não existe. Não existe mais nenhum tipo de referência. Recentemente, não sei se você acompanhou, o filho que matou os pais, pai, mãe e o irmão. E desde os 8 anos de idade que ele recebeu a oportunidade de, vou usar a palavra que você utilizou, de receber estímulos emocionais através de um jogo. E ali de 8 a 14 anos, são 6 anos recebendo esses estímulos. E a afetividade do pai e da mãe já foi completamente alienado, não é? A construção social deles dois já tinha acabado e eles não sabiam. Só estava o corpo biológico, mas a construção social não existia mais. Quem era a construção social que estava montada com uma menina do outro lado de outro estado e que manipulou ele a desenvolver essa atrocidade. E ele matou e disse, eu fazia de novo, porque para o pai, para ele, já não representava nada. Não havia vínculo afetivo. Nenhum vínculo afetivo já zerado. Isso pode estar acontecendo com quem está nos assistindo agora, com você e sua família e seus filhos, porque seu filho tem que gastar tempo, tem que investir tempo com você tem que investir tempo com seu filho, tem que rolar no chão com ele, brincar com ele. E se já está jovem, adulto, conversar, gastar tempo, investir tempo. Isso daqui, mano, é uma R15, ó. Isso aqui é uma R15, isso aqui não é brinquedo para dar para criança, não. Eu digo sempre, pastor, que assim, a boa notícia é que a gente aprende qualquer coisa. Deus nos deu a capacidade de aprender. De gerar novos circuitos, né? O tempo todo. Então, perfeito. Às vezes a gente fica muito preso à ideia de que precisa reprimir e dizer não, e combater e castigar aquele comportamento inadequado. Há o outro extremo, que foi atribuído à psicologia, mas na verdade é um mau entendimento a respeito de um conceito, que é a educação positiva, de que você não deve reprimir absolutamente nada e deixar seu filho fazer tudo. Os extremos, né? Isso. Uma repressão demais, outro Exato. Quando a gente vai para o behaviorismo, que é uma escola da psicologia que fala sobre o comportamentalismo, você tem o reforço positivo ou negativo e você tem a punição positiva ou negativa. Digamos assim, são os dois principais conceitos. Sem querer entrar no detalhe, para não complicar para a audiência e não comprometer o tempo, a ideia é a seguinte: foque em reforçar positivamente o bom comportamento. Porque quando você reforça positivamente o bom comportamento, você aumenta as chances de que aquele comportamento seja repetido. Todo comportamento que se consolida num hábito, ele foi reforçado. Ou positivamente, que quer dizer, você ganha um prêmio por ter emitido aquele comportamento, ou um reforço negativo no sentido de que uma punição deixa de existir quando você emite aquele comportamento. Sim. Entende? Perfeito. Então, se você quiser, pai e mãe, aumentar as chances de que seu filho
passe a adotar um determinado comportamento, aprenda a reforçar aquilo. É muito comum a gente focar no desvio. De repente você tem uma parede toda branca e nela tem um pontinho preto. A mente da gente, o nosso foco se volta para o pontinho preto. E esquece da parede toda Você branca. tem uma parede inteira branca. Você tem uma infinidade de pontos brancos Isso. que estão formando uma parede. Perfeito. E você olha só para aquele pontinho preto. Entende? Então, se você E reforça... e muitas das vezes utiliza o princípio da autoridade Isso. como autoridade autoritária Na verdade, é um Pra fazer- autoritarismo, não é? para reforçar que você tem que olhar para aquele ponto preto, porque eu não quero que você olhe para a parede branca. Exatamente. E aí onde vai essa repressão exagerada, que vem uma incompreensão e se reflete no mais comportamentos inadequados, né? E pensando na Bíblia, o aspecto terapêutico da Bíblia, me lembra do apóstolo Paulo em Colossenses, quando ele fala: pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Exatamente. Como isso tem sido negligenciado, né? Perfeito. E às vezes você está afastando o seu filho da fé, você está afastando o Da seu filho família. da família, né? Do seio familiar, da segurança que aquele ambiente deveria promover, Perfeito. né? A segurança conceitual, a segurança de valores, de referências. Por quê? Porque você foca em diminuir aquilo que o seu filho faz. Ou porque é mais fácil ser autoritário, né? Já existe Sem um dúvida, dá menos trabalho, digamos assim, dá no curto prazo. Ele entende que dá menos trabalho. No curto prazo. Mas andar junto, construir junto, refazer caminhos, o cérebro humano, ele refaz rotas, ele desenvolve novos circuitos, ele cria novos padrões. Existe a possibilidade da segunda natureza, a palavra fala sobre isso. Você pode mudar a sua natureza para uma outra natureza, sair do velho homem, entrar no novo homem. Então, é preciso que haja esse trabalho. Ter filho é trabalho, mas acima de tudo é um trabalho maravilhoso, de amor. Se você não tivesse um filho, você ia fazer o quê? Ia ganhar dinheiro, só trabalhar para ganhar dinheiro. Então, a vida precisa ter essa construção. Agora, tá o pai num celular, a mãe no outro, o filho no outro. Aí, mano, prepare para o impacto. 3 pessoas dividindo um teto, mas nada de família, né? Prepare para o impacto, porque ele virá de maneira catastrófica, porque o inferno já não brinca, e com essa facilidade tá virando... Vem a galope, né? Vem a galope. Vem a galope. Pastor, entrando muito nesse assunto por causa da sua atividade psicóloga, mas tem alguma coisa interessante a mais que poderia falar nessa área, para a gente entrar na área ministerial? Pastor, eu acho que o que vale a pena dizer é: considere, falo para a audiência, considere procurar uma ajuda psicológica. Tá? Não negligencie a utilidade da psicologia, da terapia, da psicoterapia. Eu me lembro de Jesus dizendo para quando nós formos orar, entrarmos no nosso quarto, fechar a porta e falar com o nosso Pai em secreto. Tem momento mais terapêutico do que esse, pastor? Tem terapeuta mais Jesus te gabaritado? Te levou para o consultório, amor. Não tem. Verdade. Há lugar em que você consiga se encontrar mais do que na presença do Pai. Verdade. Eu desconheço. Né? Então, o psicólogo ele vai tateando no escuro, junto com você, na tentativa de te ajudar a encontrar um pouco mais de informação do que o que você tem, né? Como uma consciência auxiliar. O psicólogo não conhece sobre você mais do que você mesmo, mas Deus sabe tudo a nosso respeito. Sabe onde mexer os parafusos que pode apertá-los, né? Quando a gente se colocar diante de Deus para confessar, para clamar, para interceder, para estar na presença, Ele vai falar conosco, Ele fala, e Ele vai nos ajudar a enxergar, Ele vai dizer o que precisa melhorar, o Espírito Santo vai nos orientar, entende? Então, esse é o primeiro lugar da psicoterapia. Não há outra que se compare a essa. Mas, diante de transtornos emocionais, busquem ajuda.
Se tiver um problema gástrico, vai num gastro. Se tiver um problema de articulação, vai no ortopedista. Se tiver problema no coração, cardiologista. Mas se tiver um problema psiquiátrico, vai ter que ir no psiquiatra. É só ir no psiquiatra. Perfeito. Não é? A gente precisa de derrubar essas barreiras e eu quero reforçar esse chamamento do Senhor, dizendo também aos líderes religiosos, vocês também não estão distantes dessa realidade. Se você precisar de ajuda, não é vergonhoso. Com certeza Pelo não. contrário, e nos dias de hoje, a igreja vê isso como algo importante. Porque se colocar no lugar de Superman, Super-Homem, ou coisa parecida, isso é coisa para teatro. Isso é coisa de teatro. Superman é coisa de teatro. Essa essência vira uma simbologia e que essa simbologia te leva a um teatro. Eu estou passando mal pra caramba, eu estou escondendo de todo mundo. Isso é um teatro. Então a terapia vai te ajudar. E, reforçando mais ainda, você que é pastor, que tem uma denominação, sempre convoca um psicólogo para ir lá, se não puder ter alguém lá atendendo, cria uma forma de dinâmicas com a igreja para fazer terapia juntos. Desenvolver uma escuta positiva, uma escuta amorosa. E você vai ouvir ali pessoas abrindo o coração e se sentindo muito mais abençoada. A igreja é muito reconhecida por esse papel. De fato. Ela trazer visibilidade para quem não é visível. Então, esse papel é muito importante. O que nós estamos fazendo aqui é terapia. É terapêutico, é bom para mim, é bom para o senhor, é um bate-papo saudável, abençoado, com pessoas que estão assistindo e vão assistir quando quiserem assistir. Então, é importantíssimo que você procure ajuda e não se sinta discriminado, nem se sinta doido, porque não é nada disso. Definitivamente não é. E o ministério, pastor? Como é que é? Como chegou o ministério na sua vida? Então, eu fui consagrado presbítero em 2005, quando meu filho nasceu. Meu filho mais novo nasceu. Na comunidade. Fazem 20 anos, né? Na comunidade que eu congregava lá em Itabuna. Como era o ministério lá? Igreja Evangélica Monte Sinai. Pastor Francisco Mamed. Um abraço para o pastor Francisco Mamed. Pai na fé. Bom, depois você manda o link para ele assistir lá. Vou mandar para a turma. Pastor Francisco, pastora Daci, pastor Wallace, meu cunhado, marido de minha irmã, e toda a família lá. Então eu fui consagrado presbítero lá e caminhei como presbítero até muito pouco tempo. Só recentemente eu fui consagrado pastor pelo pastor Anderson. Então seu ministério de consagração foi aqui? Foi aqui. Em Aracaju. Isso. Ano passado. Que legal. E está lá servindo ao Senhor na comunidade Ágape, né? Isso. Desde que a gente voltou para cá, final de 2022. Acho que foi isso. Final de 2022. Eu estou congregando lá na Ágape com o pastor Anderson, pastor Alane, pastor Williams e os demais irmãos. E no final do ano passado, pela misericórdia de Deus, fui chamado ao pastoreio. E hoje está lá servindo ao Senhor, ajudando as pessoas, utilizando a atividade também terapêutica. Sim. E também espiritual com as ferramentas que Deus te deu. Eu acho isso formidável, gente. Parabéns, pastor Juliano. Parabéns, pastor Anderson, pelo entendimento de visão e entender a responsabilidade que a gente vê na vida do pastor Juliano. E a igreja Ágape só tem a colher esses frutos, porque a gente vê Anderson, estou vendo agora no pastor Juliano, e é disso que às vezes a gente precisa falar. Existem comunidades e comunidades. Está aqui uma boa comunidade para você congregar. Está aqui pastores que são sérios, pastores que sabem que a fé não pode ser explorada, não pode ser negociada. E fazem isso como um sacerdócio. E isso, para pastor Juliano, é que é importante para nós entendermos, e o respeito que nós temos ao reino de Deus precisa estar nesse limite. Sem dúvida. Nesse limite que nós, como seres espirituais, precisamos saber como é e qual grande é a nossa responsabilidade. Mas ao mesmo tempo, como isso é maravilhoso, mesmo sendo um nível de alta
responsabilidade. Cuidar de pessoas, vê-las felizes, vê-las restauradas. Eu acredito que essa sensação e esse sentimento seja visível na vida do senhor também. Sim, sim. Ver a experiência de ver uma vida transformada é ímpar. Ver uma pessoa que não tinha expectativa, de que estava entregue, sem esperança, sabe? Como chega para mim no consultório, chega na igreja, jovem dizendo, olha, pastor, eu já tentei suicídio várias vezes, eu não tenho mais nenhuma expectativa, Deus não quer mais nada comigo, eu não valho nada. E você olha nos olhos da pessoa e diz, olha, só fica aqui. Só se dê mais uma chance. Não crie expectativas, não. E com cuidado, com atenção, com oração, a pessoa começa a ser animada por Deus, volta a sonhar, os olhos voltam a brilhar, a pessoa começa a se vestir, sabe? A recuperar a disposição para a vida, O mundo vira a presença, vira outro. É um negócio, assim, é surreal. A gente não tem como mencionar, como mensurar o que isso é, o valor que isso tem pra gente. Não dá. Olha, pastor, por uma questão de perfil comportamental, de temperamento, eu sempre fui uma pessoa que escuta mais do que fala. Essa coisa de estar aqui conversando, falando sobre mim, comum. Definitivamente. É um legal. Raríssimo. Que legal! Tá vendo aí? Nós tiramos o pastor Juliano do seu local. Da zona de conforto. Do seu local de conforto, tá vendo aí? Olha, e vou fazer um desafio, vai ficar vindo sempre aqui para falar de terapia. Olha só. Porque a parte terapêutica, para mim, é algo que eu hoje sou apaixonadíssimo, porque vejo que o quanto que a gente esteve distante desse lugar e hoje precisa cada vez mais falar mais sobre esses assuntos. Sim, sem eu vou dúvida. sempre convidar o senhor. É um bom serviço falar sobre. É porque hoje a sociedade está realmente necessitando. Então, tiramos o pastor Juliano da zona de conforto e trouxemos ele para falar. Botamos ele no sofá de casa. Verdade. Então, ver essa mudança é extraordinário. É uma coisa assim. Tem coisas que são dizíveis, mas tem coisas que são inexprimíveis, sabe? E ver Cristo transformar a vida de alguém é algo inexprimível. É inexprimível. Já dizia nosso amigo e irmão Armando Filho. Inexprimível. Exatamente. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Né? Muito feliz. Entendeu? Muito feliz nessa composição. Isso causa uma felicidade realmente muito grande. Queria eu que as lideranças interpretassem como é tão nobre você ver esse fruto sendo desenvolvido e você só ser aquele aguador, vendo aquela planta nascer assim, você só aplaudindo, né? Porque eu na minha pequenez, entendo que Deus, ele como é um criador, como criador, ele tem um nível de criatividade extraordinário. Sem igual, falta até palavras, ele é um artista sem palavras, né? Eu acho que ele olha assim e fala, rapaz, como vale a pena aguar essa plantinha aqui? Tá crescendo, tá lindo, então a gente teria que ter esse lúdico real na nossa mente do que é uma vida florescendo, né? Saindo de um campo tão frequencial ruim, indo para um campo frequencial tão maravilhoso. Eu acredito muito que isso é tanto que quando nós construímos essa ideia do podcast, um dos meus anseios era poder ouvir histórias como essa, de pessoas que estão tendo a oportunidade de falar dos benefícios que é a vida em Deus, mas sem a máscara da empolgação, sem a atividade do marketing por detrás, aquela coisa liberal, um testemunho liberal de um bate-papo, conversando sobre
maneira bem descontraída e desenvolvendo temas que são tão sérios, tão caros, Preciosos, né? preciosos para nossas vidas, porque eu acredito que se tirar o cristianismo de nós, tirou toda a nossa vida. É igual se for desligar um robô de uma tomada Puxou da e tomada. ele parar. Porque para onde a gente vai se só ele tem palavras de vida eterna? Hoje a gente falava sobre isso, inclusive, aqui. Para onde nós iremos se só ele tem palavras de vida eterna? Então a gente fica assim. O que eu vou falar para alguém se não for algo que seja de Cristo? Que não seja terapêutico, né? Que não seja para tirar a pessoa de um lugar e levá-la para um outro. Para nós, acredito eu que para o senhor Sim. também, não existe esse lugar. Não existe. Quando eu olho alguém sentado numa mesa de bar, por exemplo, o dia todo bebendo, e que as pessoas têm o entendimento que ele está curtindo, no meu olhar ele está se torturando. Para mim ali é uma prática de tortura. Você senta, começa a beber um monte de cerveja, às vezes com comida, com tira-gosto, e achar que ali a vida tá massa. Eu fico olhando aquilo e digo, meu Deus, é completamente para mim torturante uma situação dessa. Eu não vejo a aplicabilidade de dizer assim, eu estou sentindo alegria. Uhum. Mas alguém está achando que aquilo é. Então a função nossa de pastorear, de indicar, de aconselhar, é fantástica. É um lugar maravilhoso que eu acredito que não existia coisa melhor que Deus poderia nos fazer, nos doando para esse mundo e nos trazendo essa missão, esse sacerdócio de ajudar a pessoa. Concordo, pastor. Tem duas coisas que eu gostaria de dizer, que é o seguinte. Primeiro, concordando com o que o senhor acabou de dizer, eu não tenho nenhuma referência de vida sem Jesus. Não existe, olha, veja, para mim a vida não tem absolutamente nenhum sentido sem Cristo. Zero. Não há razão. Eu não consigo me imaginar. Como é que foi a sua conversão, pastor? Tem muito tempo? Então, só o menino tem 20 anos, né? Você já era presbítero? Isso. Eu tive um primeiro contato com a fé na minha pré-adolescência. Minha mãe disse que queria que eu fosse coroinha da Igreja Católica. Toda mãe sonha com isso naquela época. Eu não me recordo de ter tido esse contato. Eu nem fiz primeira comunhão, catequese, aquelas coisas todas. Mas eu lembro que meu pai, quando a gente voltou de Salvador para Itabuna, em 1990, ele começou a ir para a igreja adventista. Uns tios, irmãos de minha mãe, eram adventistas, são até hoje, na verdade, e levaram meu pai. Então ali eu tive meu primeiro contato, ainda infante. Me batizei e a adolescência chegou, família desestruturada, no sentido cristão do termo. Me desviei e retornei à fé. O Senhor me trouxe de volta em 99. Em 98 eu conheci na escola uma menina que era filha de um pastor, Daiane, filha do pastor Francisco, onde eu me converti. E terminei o ensino médio, fui para a faculdade, ela seguiu a vida dela também, não tivemos mais contato. Até que minha irmã, convidada por uma outra moça, uma missionária da época, começou a ir para a igreja que esse pai de Daiane era pastor. Minha irmã me convidou um dia, disse, tô indo lá para Monte Sinai, embora. Aí o Monte Sinai, esse nome não me é estranho, eu lembrei da minha colega. Disse, bora lá. Aí fui, era um sábado, dia 17 de julho, e um culto jovem, um amigo cujo casamento eu fiz anos depois, Olha. Daniel. Um abraço, meu irmão, amo você e sua família. Ele pregou naquele dia e meu hoje cunhado, né, pastor Wallace, fez o apelo. Quando ele fez o apelo, minha irmã foi à frente e eu tocar atrás dizendo, vá, Deus te abençoe. Eu só me lembro de ter pensado e dito isso
e depois de eu estar no altar chorando também. O que aconteceu entre um momento e outro, não me pergunte. Que coisa O linda. Espírito Santo me puxou pelo braço e me levou Isso em 99. em 99. Faz 27 anos, então, 26 anos. 26 anos. E desde então, foi 99 ou 2000? Acho que foi 99, foi isso. E desde então, eu estou orientado. Eu nasci de novo e não sei, pastor, não sei o que é. Eu tenho dificuldade de entender e até fazer contato com alguém que se diz bem sem Jesus. Eu não consigo entender essa realidade. Sabe? Para mim é uma coisa tão essencial, é tão como o senhor fundamental. falou, tem sentido, né? Não tem, pastor. Tem sentido. Não tem. Quem pensa viver uma vida com sentido, sem ter Cristo, ainda não entendeu o significado da palavra sentido. Por favor, repita de novo essa palavra, essa frase aí. Quem pensa que tem uma vida com sentido, vivendo a vida sem Cristo, Não sabe. ainda não entendeu o significado da palavra sentido. É assim mesmo. É. É desse jeito, como diz a prefeita de Aracaju. É Então, desse jeito. eu não consigo imaginar a vida sem Jesus. Não há sentido. Fora de Cristo não há sentido. Pode haver prazer. Pode haver até sucesso. Mas sentido não há. Mas com essa informação de que é tão nobre estar fazendo Nossa, esse trabalho. Né? meu Deus. Eu me lembro de Paulo escrevendo aos Gálatas e a expressão que ele usa, né? Filhinhos, por quem sinto novamente dores de parto até ver Cristo formado em vós. Exatamente. Né? Quer dizer, a analogia da dor de parto sugere para a gente o nível de vínculo que ele tinha, né? Quer dizer, a felicidade dele era tão grande de poder ver isso. Paulo, na verdade, só tinha aquilo, né? Ele não exatamente. tinha outra coisa na vida. Né? É por isso que ele fala, eu sou o escravo de Jesus Exato. Cristo. Eu sou o doulos de Jesus Cristo. Ainda que menos amado, amando-vos cada vez mais. Quer dizer, O menor dos profetas que ele se achava. Então, que coisa extraordinária ver que alguém tem a concepção correta do que é o ministério. O ministério não é... Porque se ele tem peso, tem algo errado. sem dúvida. Eu consigo encontrar desse jeito. Porque o peso, na verdade, está em quem serve ao cão. Aí eu vou dizer com você, deve ser muito pesado para quem carrega um monstro nas costas. Mas para quem carrega o fardo leve de Jesus... Que o jugo suave, né, pastor? Como é que pode dizer que isso é pesado, né? Então a concepção dele está errada. O que a gente percebe é que a concepção de entendimento, e aí parte por uma questão mais emocional do que espiritual, dessa pessoa, dessa liderança, está equivocada. Ela não está conseguindo compreender as maravilhas que é estar em um local como esse. Até porque em 2 Coríntios 5, 21 diz que aquele que não conheceu o pecado, mas Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, nós somos a justiça de Deus aqui. Isso é maravilhoso, né? É maravilhoso. Você tem uma vantagem sobre tudo de maneira extraordinária. Se você não sabe usar essa vantagem, aí é uma outra história. Precisa aprender a usar. Se sentir leve, agraciado, abençoado, para que essa vantagem se evidencie na sua vida, né? E a parte terapêutica, pastorzão? Como é que é? O senhor atende como psicólogo também, né? Atendo. Psicoterapia é um outro ministério. O senhor encara como ministério também? Sim, oro pelos meus pacientes. É claro que eu tenho o cuidado de respeitar os limites, né? Então, eu entendo que quem me procura para ser atendido terapeuticamente não está pagando para ser discipulado na fé. Sim. Né? Ali a pessoa está para receber um serviço psicoterapêutico. Sim. Pronto. A fé é um assunto que será tratado na medida que o paciente trouxer. E de acordo com a fé que o paciente tem. Mas para mim,
Esse respeito ele é fundamental. Sem dúvida, sem dúvida. Mas para mim é um ministério. Para mim é uma questão de vocação, é uma questão de cuidado. Porque, pastor, eu não consigo dissociar a vida humana com quem eu trato na igreja da vida humana com quem eu trato no consultório. É uma vida humana. Né? Independente da classe social dela, definitivamente, da cor dela, da raça dela. Definitivamente. Eu estou ali diante da imagem e semelhança de Deus. Simples. Simples assim. Né? Simples assim. Perfeito. Entende? E como é que o senhor vê essa situação dos transtornos emocionais? O Cury diz, o Augusto Cury, doutor Augusto Cury diz, um famoso cientista e escritor, para quem não conhece, que eu acho que é quase difícil, hein? Alguém não conhecer, mas o doutor Augusto Cury diz que mais da metade da população mundial terá transtornos mentais. Aí vem uma série de fatores. Na sua visão, o senhor concorda com essa informação? Como é que está no seu panorama? Como é que o senhor vê essa situação hoje do vício digital, do uso excessivo da tecnologia, da falta da afetividade, da falta de construção social que as famílias estão tendo, da discriminação que hoje procurar um profissional da área de saúde mental se torna ainda uma coisa... Ainda existe. Né? As igrejas ainda têm uma visão ainda também muito discriminatória da figura do profissional. Como é que o senhor vê tudo isso? Então, o Brasil hoje já é estatisticamente considerado o país mais ansioso do mundo. As redes sociais, o acesso à tecnologia, ao volume de informação que tem sido produzida, em contraste com a falta de preparo, né, da sociedade em geral para administrar tanto o volume de informação que tem recebido, a quantidade de informação, quanto a qualidade, né? Ser capaz de fazer uma curadoria, um filtro, uma seleção adequada do que consumir e com que frequência consumir. Quer dizer, é a combinação do desastre perfeito. Isso tem, o senhor já colocou tópicos aí que bastam, digamos assim, para a gente falar sobre o assunto. Isso tem sido suficiente para minar a capacidade de concentração, foco das pessoas, porque você está o tempo inteiro rolando feed, né, Reels, Stories, TikTok, etc. Você está condicionando o seu cérebro a reagir à recompensa imediata. Exatamente. O que compromete severamente a capacidade que a gente tem de, por disciplina, sustentar a atenção em algo que não seja tão recompensatório imediatamente. Mas você também compromete os vínculos sociais, porque a tecnologia hoje ela tem aproximado quem está longe e afastado quem está perto. Né? Muitas vezes você tem um filho que almoça com amigos, toma café com amigos, janta com amigos, trancado no quarto com um prato feito lá dentro, mas não interage com os pais. Afetividade zero. Zero. Você tem marido levando amigos para a cama e esquecendo que a mulher está do lado, porque está aqui conversando o tempo inteiro. Eu lembro que estava conversando com um irmão um dia desses e dizendo assim, olha, antigamente os vizinhos chegavam na porta, conversavam, depois entrava e a conversa era entre os entes familiares, as pessoas que estavam dentro de casa. Hoje em dia, o vizinho, a vizinha, o amigo de trabalho, o colega, ele está o tempo todo conectado. Cabeça baixa, Exato. Olhando para um celular. Exatamente. Desprezando quem está perto e dando atenção a quem está distante. A quem está distante. Que não é necessariamente alguém sem importância, o que está distante, né? Mas, sem dúvida, por causa da falta de preparo para lidar com esse contato permanente, tem promovido, tem provocado um distanciamento daquele que é importante e que está perto. E em muitos casos estão jogando, né? Gastando dinheiro em jogos, ou vendo a vida das pessoas, né? Que são balizadas por uma imagem, né?
Existe uma informação que eu achei muito interessante, não sei nem quem foi que trouxe ela, trazendo essa informação, que a experiência individual, ela não é mais assim desejada. Se você faz uma viagem para qualquer lugar, se você vai para uma ilha paradisíaca, por exemplo, você não se imagina ir naquela ilha sem um celular para você fotografar aquilo ali. Se alguém disser assim, vou te dar uma passagem para você ir para uma ilha, mas você não pode levar o celular, a parte da pessoa diz assim, para que eu vou fazer isso lá? Se eu não posso postar que eu estou aqui. A experiência Perde o significado, perde né? o significado, perde o sentido de estar naquele lugar, porque a experiência precisa ser coletiva. E aí as pessoas estão enlouquecendo. Se eu estou em qualquer lugar, estou tirando uma foto para postar, para que alguém veja. Qual o sentido disso? Então, eu acredito muito, pastor Juliano, que a igreja precisa também entrar nessa discussão e abrir os espaços para que pastores, psicólogos, terapeutas possam ter mais espaço para, o senhor falou a palavra corretíssima, para fazer o preparo das pessoas. Porque a tecnologia veio para ficar, você não tem como mais ficar sem tela. Sim, sem dúvida. Hoje, banco, tudo, e até o dinheiro vai ser virtual, porque o Drex está chegando aí e vai causar uma mudança. Na prática já tem sido, né? Majoritariamente, quase ninguém usa mais a cédula de papel. Na prática está né? acontecendo por causa do Pix, né? Uhum. Mas está chegando algo muito mais ainda complexo, que é o tal do Drex que está vindo aí. Então, cada dia mais a tecnologia domina nossas atividades. Então, é preciso gerar preparo. Sem dúvida. Aqui no Instituto, por exemplo, nós temos um programa chamado Vida Real, que é um programa terapêutico que a gente faz nas igrejas para combater o vício digital e transformar essas pessoas em ex-viciantes ou ex-viciados em missionários virtuais. Ao invés de você ficar lá fazendo bobagem, se você não consegue fazer um vídeo, você publica o vídeo do pastor que está pregando. Uma mensagem de um irmão e tal. Ou seja, você empresta suas redes para a missão do reino. Maravilha. É melhor do que você está fazendo esse tipo de coisa. Isso é construir um preparo. Outra coisa, os aplicativos, eles são de conversa, eles são de mensagens, eles não são de conversas. Mas tem gente que recebeu uma mensagem e a pessoa, 10 segundos depois, não respondeu, ela já está ansiosa. Ela não entende que ali é uma mensagem. Conversa que eu estou tendo aqui agora. Sim, de fato. Se eu falar com o pastor Juliano e ele passar 30 segundos para me responder, eu vou achar estranho. É estranho. Mas se eu mandar uma mensagem para ele, ele não tem obrigação nenhuma de me responder em 30 segundos. Eu não sei o que ele está fazendo. Mas veja como está a aplicabilidade desenfreada dessa situação. Se eu mando uma mensagem, é tanto que meus amigos e irmãos, pessoas que eu tenho de relacionamento, eles já são treinados para isso. Eu não tenho a obrigação de retornar uma mensagem sua quando você acha que eu estou aqui. Porque tem até o positivo. O vistozinho, né? E aí a pessoa fica assim, não, ele viu, mas não me respondeu. Gente, preparo. A palavra que você usou é ideal. Falta preparo, então busque preparo. Isso daqui, deixa eu dar um exemplo que eu falo para você. Todo mundo que instalou um WhatsApp começou um curso para doido. Você deu para entender? Então você iniciou um curso para doido no dia que você instalou um WhatsApp. E por que eu falo isso? Porque se você for dar atenção a todo mundo que lhe chama no WhatsApp, tu vai ficar doido. De fato. Eu já calejado por esse tipo de experiência, o meu WhatsApp, tanto pessoal quanto profissional, o meu slogan é: se for urgente, ligue. Já calejado, já deixou a mensagem. Pronto, é isso. Porque eu tô ali também comunicando que eu vou olhar a mensagem quando eu puder olhar a mensagem. Perfeito. Simples assim. Não há compromisso, gente. Você não tem que estar compromissado. Se alguém mandou uma mensagem, você não tem o compromisso de estar. Quem vai mandar mensagem para mim agora? Quem é? Eu vou ficar aqui. Você vai ficar doido, meu irmãozinho. Pelo amor de Deus. Não foi para isso que Deus te chamou. A ferramenta, por mais que você esteja no meu entendimento, vou deixar o entendimento meu. Apocalipse 13 fala dessa ferramenta. Eu não tenho como fugir disso. De fato. Uma imagem que foi dada espírito para que ela falasse, fossem feitos que fossem mortos outros que não adoram a imagem da besta, comprar ou vender se tiver o sinal. Isso daqui não funciona sem sinal, meu irmãozão. Você quer mais clareza do que isso?
Então, como eu estudo com mais profundidade, tem mais outras coisas que eu não vou falar aqui agora, mas a tecnologia está conectada com o Apocalipse 13, não tem a menor dúvida. Maravilha, maravilha. Então a gente tem esse trabalho chamado Projeto Vida Real que a gente faz nas igrejas. E a gente leva, inclusive, quando a gente faz essa edição nas igrejas, a gente leva cestas básicas, porque a gente quer, a gente atrai as pessoas para ir à igreja com o movimento da doação. Perfeito. Para que as pessoas vão chegar lá, tem um treinamento, porque se você chamar bem assim, ó, é sobre vício digital, as pessoas nem entendem o que é. Mas quando elas veem, elas participam do treinamento, quando elas percebem o que elas, onde elas caíram, aí eu digo, tudo isso foi construído de maneira intencional para que você não tivesse preparado. E cabe a nós, homens de Deus, alertar você. Cuidado com o uso das redes sociais. Não gaste mais do que 10, 15 minutos, no máximo por dia. Olhe lá, caia fora, fazer alguma coisa física, mecânica, produtiva, para que seu cérebro tenha oxigenação e vá gerando. Vá ler. Ler cria novos circuitos, não é isso, pastor? Com certeza. E nosso cérebro é uma máquina de aprender, né? Tudo que. Olhe bem, pastor. Tudo que a gente repete, a gente aprende. Tudo, simples assim. Olhe para uma atividade que você está repetindo, você está aprendendo. O aprendizado é inevitável. O que é seletivo é o que você vai aprender. Perfeito. Aquilo que você repete, você aprende. Inevitavelmente, inexoravelmente. Entende? Então, perfeito isso aí que o senhor falou. A estrutura toda está montada, né? O palco está montado para que Apocalipse aconteça. Eu acredito demais, porque os eventos que nós estamos vivenciando no momento declaram isso, né? Jesus falou que os sinais estariam sendo anunciados, você perceberia. Então tá aí. Eu nunca vi. Você fala com alguém hoje, você falou, pastor Francisco Mamede, né? Isso. Tá lá em Itabuna, vai ver esse vídeo. 640 quilômetros daqui. Em segundos ele vai receber lá e vai assistir sentadinho lá e vendo o filho na fé dele, falando da história da vida dele, como conhecer, da alegria dele de servir a Cristo. Então, ela está no mundo inteiro, né? Apocalipse 6 já conecta com isso, porque quando você vai para o Apocalipse 6, você fala do cavaleiro e do cavalo vermelho, e receberia uma espada gigante e iria tirar a paz da terra. Exatamente o que isso é, uma espada gigante que chega no mundo inteiro tirando a paz das pessoas. O que tem de adolescente tendo crise de abstinência, Sim. Quando tira o celular da mão. Um caso recente, né, de um menino que matou os pais. Exatamente. Por quê? Porque corta a afetividade, não é isso, pastor? Uhum. Corta a afetividade. Na verdade, o que existe é uma transferência da afetividade. Né? Assim, eu deixo de ter uma afetividade pelos meus pais e passo a ter pelo meu celular. Nós somos seres biopsico-socioespirituais. Criar vínculos afetivos é inerente à existência humana. Poderoso demais. Senhor. Assim como aprender é inerente à condição humana, criar vínculos também é. Eu vou me vincular a tudo aquilo ou a todos aqueles com os quais eu tenho contato. Perfeito. Eu corto com um e inicio com o outro. Não existe não afetação. A gente está sempre sendo afetado. Quando eu falo em criar vínculos afetivos, vem de afeto, Sim. de ser afetado e afetar. Né? Essa possibilidade de não ficar afetado, ela é inexistente. Ela inexiste. Você só corta com um e inicia com o outro. É Exato. simples assim. Ou transfere de um para o outro. Se você estiver sozinho, o afeto vai ser individualizado com você mesmo. Com os seus pensamentos, com a sua voz interna, entende? Com o seu mundo interior, como se fala popularmente. É o que se chama de solitude, né? Exatamente. Então, isso é inescapável. Né? Deus nos criou para o vínculo. Entende? Então, é importante estar atento. Seres gregários, né? Exato. Quando o senhor fala sobre a importância de que a igreja assuma esse lugar, a igreja tome a dianteira, tome a frente, o protagonismo de educar, psicoeducar e espiritualmente educar a população.
conectar. São os ecos da cruz conectados ao trabalho terapêutico. Perfeito. Entendeu? Os ecos da cruz. O que é isso? Jesus, ele ecoava, né? Não seja ansioso pelo dia de amanhã. Tem tanto texto de Jesus que Nossa. entendeu? Ele escrevendo na terra enquanto estavam lá tentando punir a mulher, ou seja, enquanto ele escrevia, tirando a atenção das pessoas para falar a palavra correta, a palavra dita na hora certa. Se teu inimigo quer uma túnica, dê a ele duas. O uso de parábolas, tem coisa O uso de parábolas, entendeu? Se alguém quiser sua face, dê a outra, ou seja, você não pode revidar. O revidar vai só lhe prejudicar, porque vai afetar a atenção, só aumenta a atenção, ódio só gera ódio. Então, a Bíblia é um livro terapêutico. Demais. Que é mais terapêutico que o Romanos 12. Pelo amor de Deus. Muito bom. Transformai-vos o vosso entendimento pela renovação da sua mente. Então, assim, por isso eu digo, a igreja, como luz para este mundo, e somos nós a igreja, ela deve trazer esse assunto, até porque as pessoas estão nas igrejas. Entendeu? Então eu acredito que, se eu não me engano, é a Igreja Renovada que montou um programa terapêutico para os membros. Bom. Eu achei essa iniciativa muito louvável da Igreja Família Renovada. Acredito que as igrejas deveriam também construir. Não tem culto da palavra, não tem culto da vitória. Cria um culto terapêutico também. Entendeu? Para que as pessoas possam ir. Tem profissionais, irmãos cheios de amor e de vontade de fazer mais pelas pessoas. E se não puder ter um profissional, crie roda de escuta ativa ali para poder fazer as pessoas... Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Pois é, olha isso. Levai as cargas uns dos outros. Aquele que é mais forte, suporta o que é mais fraco. Meu Deus, que é mais terapêutico do que isso? O Freud, quando institui, né, a psicanálise, uma das expressões que ele usa para definir é o talk cure, né? É a cura pela fala. Tem movimento mais curativo do que colocar para fora, porque tudo aquilo que a gente retém aumenta. Quando você não fala, quando você prende, quando você guarda, aquilo ganha força, aquilo fica retroalimentando, um pensamento repetitivo, que ele fica buscando solução. Vai empilhando no Isso. outro. Né? O nosso cérebro também é uma máquina de resolver problemas. E sempre que há um problema pendente, pastor, o cérebro traz aquele assunto de volta, como se fosse um lembrete, sabe? Olha, tem essa pendência aqui para resolver, tem essa pendência aqui para resolver. Às vezes a pessoa deita para dormir e a cabeça não para, um monte de pensamento. Uma recomendação terapêutica: tenha um caderninho do lado da cama. Veio um problema na sua cabeça, pega o caderno e anota. Aí, uma coisa que acontece muito, você está cheio de pensamentos, né? Um atrás do outro ali. Quando você pega a caneta para escrever, some. Você escreve um, aí some tudo, né? É como se o cérebro dissesse assim: olha, eu sou sua secretária particular, eu não admito que você me substitua por um caderno. Deite para dormir. Quando vier outro pensamento, pega de novo, anota um. Lembrou de tudo, vai escrevendo. Porque quando você tem um lugar para consultar, sua mente descansa. Então, a gente colocar para fora, ter um grupo terapêutico na igreja, né? Um ambiente que te permita. Rogers é quem falava isso, quer dizer, você precisa ter um lugar seguro, né? Você está diante de um ouvido atento, uma escuta atenta, uma empatia. Você não está indo ali para ser julgado, para ser condenado. Exatamente. João 3,17, que o Filho de Deus veio não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, né? Então, ter essa estrutura dentro da igreja, e em que outro lugar, pastor, ter, se não na igreja? Pois é, o espaço da igreja está aberto, tem dias que a igreja está até fechada, que não tem programação. Então, por que não fazer isso, né? Pastor Juliano, eu gostaria de convidá-lo outras vezes, se o senhor disser assim, para a gente falar mais desse tema. Sim. A gente pegar alguns temas assim, específicos. Claro, né? Claro. Exemplo, ansiedade. A gente só tratar de um tema sobre ansiedade.
A gente construir sei lá, uma vez por mês, se eu puder vir sempre aqui, porque eu acredito que a gente tem que construir esse incentivo. Porque o nosso programa, ele cria recortes, então o senhor vai receber recortes do seu trabalho, desse momento aqui. Sim. E a gente gera estímulos nos nossos Instagrams para que as pessoas se acordem. E o que o senhor falou aqui foi de uma riqueza muito grande. Preparo. É essa palavra que está faltando em nosso meio. Entendeu? A gente precisa de preparo. Pessoas estão sendo levadas porque não foram preparadas. Não estão sabendo lidar com todo esse volume. O senhor citou um exemplo, eu gostaria que o senhor citasse novamente, que é a disposição, os estímulos que estão disponíveis e que não tem um adulto para regular isso. Como é que foi aquilo? Ah, sim. Foi muito bacana. O que acontece hoje é algo... A analogia é mais ou menos a seguinte. Pela nossa falta de preparo em lidar com o volume de informação que está disponível e a maneira como essa informação é disponibilizada, né? Quer dizer, gerando aquela recompensa imediata, viciante. Eu assemelho isso a uma criança que está diante de vários potes de sorvete sem nenhum adulto que a regule. Perfeito, entende? É isso aí. Que dose, né? Ela vai se esbaldar naquilo ali. Ela vai de colherada em colherada sem freio. Quer dizer, aquilo está causando um dano irreparável à saúde da criança, mas ela não tem preparo para lidar com a maneira como ela é afetada por aquela avalanche de prazer. É o que a gente vê hoje em dia, né? Não só crianças, literalmente, mas as crianças adultas. Mas as crianças adultas, de 30 anos, de 40 exato, anos. Que estão completamente, assim, foram cooptadas por essa via. E mais uma vez, pelo mesmo nome, falta de preparo. Falta de preparo. E aí o adulto não preparado, não prepara a criança. Pais, para poder se livrar do uso energético do seu filho, dá um celular para ele, porque diz, não, esse menino é muito danado, esse menino é muito paraqueto. Então, tem TDAH. Tem TDAH, tal. Toma aqui um celular, meu filho. Aí fica lá a criança parada, quieta, transferindo a afetividade que teria com o pai, com a mãe, para quem está no celular. Exato. Gente, vocês não estão entendendo. Isso é muito sério. É grave. É transferência. Eles não estão ali paradinho brincando, não. O cérebro está assimilando e dopaminando a mente dela com outra pessoa. Com a qual ela nunca teve contato. Com a qual ela nunca teve contato e o que é pior, às vezes através de um jogo. E o adulto não está entendendo isso, que eles estão transferindo. A criança precisa de exemplos para ser seguido, ela precisa de gastar tempo. Tem que comer junto, tem que estar conversando, tem que estar, sabe, batendo papo para a transferência estar acontecendo o tempo todo. É muito sério, né? Demais, pastor, demais. Isso, vamos falar da nossa geração, né? Em que os pais estavam presentes, muitas vezes para colocar limites, que as crianças de hoje também precisam, só que como os pais estão ausentes, nem sabem disso, né? Os nossos pais nos colocavam limites porque eles estavam presentes o suficiente para perceber os exageros. E se não chegasse no horário em casa, meu filho, você dormia dormia na rua, tu apanhava. Se pó de goiabeira era bonitinho lá em casa. Exatamente. Lá, meu pai saiu para brincar, chega aqui todo melado fora do horário para você ver como é que você toma banho. Pois é. E aquilo não nos faz, não nos definitivamente. Fez mal, né? Percebe como a dor da correção ficou no passado, mas o afeto. Existe um vínculo, pastor. O vínculo foi construído. Perfeito. Entende? Tem na sintoma, hora certa, na né? hora, na hora certa. Porque a criança está no psique sendo formada. Na né? hora certa, exatamente. Olha, existe uma característica psicológica, né, um evento psicológico que a psicanálise chama de complexo de Édipo. É o momento em que a estrutura psíquica da criança se constitui. Se ela vai crescer um adulto
neurótico, no sentido técnico do termo, uma pessoa capaz de conviver em sociedade, respeitar leis e limites. Se ela vai se tornar um psicótico, uma pessoa que tem uma cisão, uma ruptura com a realidade, incapaz de conviver, ou um perverso, alguém que se opõe a tudo e a todos, que não cria absolutamente nenhum tipo de vínculo. E nesse momento crítico da constituição da psique da criança, onde o olhar do pai e da mãe diz para ela que ela existe, entende? Trabalha, constitui, funciona na mente da criança essa referência do olhar do outro. Ao invés disso, o que é que a criança está recebendo? Alguém para quem olhar e que não devolve essa atenção. Ela vai ficar com uma mente imaginativa muito alta, completamente cindida da realidade, exatamente. Aí cria uma realidade paralela e ali se afunda naquela. E o pior, né? Não é só uma realidade paralela, é uma realidade paralela que é condizente com os seus, com as suas preferências. Porque o algoritmo trabalha para isso, para entregar para ela mais daquilo que ela gosta. E aí quando vem uma realidade que não está dentro daquela... Ela não tem capacidade, não é resiliente o suficiente. De resiliência, de solução, não é solutiva. Resiliência que na nossa época era muito bem desenvolvida na relação com os nossos irmãos. Né? Você tinha um irmão que pensava como você tem outros dois que são contrários, você tinha aquele embate saudável, né, de irmãos, e hoje em dia as famílias são cada vez menores, quer dizer, é um filho único, no máximo 2 filhos. Meu Deus. Né? Então... nós estamos criando uma bomba sem saber o que estamos fazendo. O que, se a gente parar para pensar, só aumenta a importância e a relevância da igreja como comunidade. Concordo plenamente. Não é, pastor? Se os pastores entenderem isso daí que o senhor acabou de falar, isso isso é relevante em essa interpretação. Aumenta. Eu não sei se o senhor percebe assim também, mas a mudança foi radical da pandemia para cá. Parece que a gente tinha uma igreja até antes da pandemia e tem uma igreja depois da pandemia. A dinâmica mudou demais. Quer dizer, o isolamento nos prendeu ainda mais ao algoritmo. A gente se acostumou muito com a distância. E outra coisa, essa mudança, como o senhor mesmo falou, ela trouxe alguns fenômenos que até então está sendo complexo para a igreja, que é a sua identidade. Perfeito. A sua identidade, porque ela está sendo muito convidada a estar fazendo algo que está a transformando em um palco, em uma performance. Muitos pastores estão performando ao invés de estar construindo a sua própria verdade baseado no que a palavra determina. Então eu crio um estereotipo, eu crio um modelo, desenvolvo para as redes sociais, tudo é para as redes sociais. Então assim, por exemplo, todo esse trabalho que a gente faz de comportamental no Instituto, a gente fala que, por exemplo, um culto online não é para um crente. Um podcast desse aqui vai os nossos amigos e irmãos assistir, porque é interessante no horário de pós-culto, fora de culto, ele assistir o testemunho do irmão. Perfeito. Mas o horário de culto é para não crente. Culto, você tem que estar na igreja. Perfeito. Então, essa transformação está passando por muitas situações que a igreja não encontrou ainda. Não está preparada. Não está preparada. É isso mesmo. Então, e a gente precisa tocar nesse assunto para que a gente possa levá-la para esse local de relevância que o senhor falou muito bem. Porque é muito nobre cuidar das pessoas e cada vez mais essa necessidade está mais latente. Pastor Juliano, eu gostaria de agradecer a sua presença. Nós já estamos já ultrapassamos o horário do nosso podcast. Mas agradecer e lhe convidar para vir outras vezes para a gente tratar de assuntos pertinentes. Ok. Tá? Assim, um por um. Ansiedade, que eu acho que é um dos que mais a gente precisa comentar e falar. Está todo mundo gerando ansiedade desenfreada. Até porque a ansiedade não é um mecanismo maligno. Ela de fato. Entendeu? Ela tem sua
sua necessidade, sua qualidade, Utilidade. sua utilidade. E a gente precisa muito rever só a sua intensidade. Porque o que está gerando problemas é a intensidade E frequência. e frequência da. Né? Então, gostaria de convidá-lo, mas eu queria deixar que você pudesse dar suas considerações finais para mim, para o seu público, se você quiser olhar. Bom, eu queria agradecer, pastor, pelo convite, pela oportunidade de contribuir aí para a formação, né, da comunidade da fé e sugerir a todos que acompanham o podcast que procurem na sua comunidade espaço para trabalhar e promover o crescimento do reino de Deus, aumentando a consciência de que a igreja precisa estar preparada para os desafios do hoje. A década passada ficou para trás, a geração passada foi uma geração que viveu em um outro mundo, com outras demandas, e a gente hoje está sendo convidado a se preparar para enfrentar os males de hoje. Como Jesus falou, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz nesta geração. E se a gente ler o versículo hoje, está para a gente hoje. Né? A gente precisa se apropriar da responsabilidade que nos foi confiada. Não ter medo dela. Não ter medo de jeito nenhum. Mas se apropriar. E até porque o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Então a gente sabe que vencer é mais do que um direito, é um dever. Nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus, nós temos o nome escrito no livro da vida, nós temos a fé que te faz sonhar, nós temos o poder da unidade, nós temos a graça, nós temos a paz, que é o vínculo de tudo isso, e nós temos a vida. Então como é que a gente pode perder essa batalha? Não. Só perde se tiver despreparado. Muito bom. A palavra que... Pastor Juliano, que bom conhecê-lo. Igualmente, mais um irmão meu, da minha família, que estou conhecendo hoje. Irmão em Cristo é irmão balizado pelo entendimento, é mais do que irmão. Quero agradecer a você que esteve conosco também. Muito obrigado a toda a nossa equipe, ao Instituto Arte da Fé. Faça a sua inscrição no nosso canal. Divulgue para todo mundo, nos ajuda a desenvolver mais ainda. Se quiser, tenha a liberdade de contribuir com esse trabalho. Nós fazemos isso por amor, não temos nenhum tipo de financiamento. Então você pode nos ajudar a manter toda essa estrutura com a sua liberalidade, tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Um abraço todo especial ao pastor Anderson, a comunidade Ágape. E já virou o meu xodózinho. Breve eu vou lá também conhecer, viu? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Até o próximo. Me conte aí.